Capítulo 1. A evolução do pensamento econômico. Não tem como falar de demanda e oferta sem falar sobre a evolução do pensamento econômico iniciada através do pensamento clássico econômico, cujo membro principal era Adam Smith, conhecido como o pai da economia moderna. Adam Smith foi um filósofo e teórico econômico nascido na Escócia em 1723. Smith introduziu o conceito de que o livre comércio beneficiaria os indivíduos e a sociedade como um todo. Ele acreditava que os governos não deveriam impor políticas que interferissem no livre comércio, internamente e no exterior. O capitalismo de livre mercado, ou livre comércio, é um sistema econômico que apoia o livre fluxo de capital e a troca de bens entre indivíduos e nações sem que os governos intervenham para controlar esse fluxo. Em um mercado livre, as pessoas no mercado irão precificar bens e serviços de forma mais eficaz do que um governo. Basicamente, Smith derrubou a visão avarenta do mercantilismo e nos deu uma visão de abundância e liberdade para todos. O livre mercado que ele imaginou, embora ainda não totalmente realizado, pode ter feito mais para elevar o padrão de vida global do que qualquer outra ideia isolada na história. Um hipotético açougueiro, cervejeiro e padeiro nesta economia espera ganhar dinheiro vendendo produtos que as pessoas querem comprar. Se eles forem eficazes em atender às necessidades de seus clientes, eles desfrutarão de recompensas financeiras. Ao mesmo tempo em que estão engajados em empreendimentos para ganhar dinheiro, eles também fornecem produtos que as pessoas desejam e na quantidade que desejam comprar, isto é, oferta e demanda. Smith argumentou que esse tipo de sistema cria riqueza para o açougueiro, cervejeiro e padeiro e cria riqueza para toda a nação, e que concorrência seria imprescindível para este tipo de economia, o que nos leva ao nosso segundo capítulo. Capítulo 2. Por que concorrência? Basicamente, a concorrência é o motor do sistema econômico de um país e é o elemento dinamizador do mercado interno. Dentre os principais benefícios de um mercado concorrido, tem-se 1. Preços baixos para todos. A maneira mais simples de uma empresa conquistar uma alta participação de mercado é oferecer um preço melhor. Em um mercado competitivo, os preços são empurrados para baixo. Isso não é bom apenas para os consumidores, porque quanto mais pessoas podem comprar produtos, maior é o incentivo que as empresas têm para produzir. 2. Melhor qualidade. A concorrência também incentiva as empresas a melhorar a qualidade dos bens e serviços que vendem para atrair mais clientes e expandir a participação no mercado. Qualidade pode significar várias coisas: produtos que duram mais ou funcionam melhor, melhor pós-venda ou suporte técnico ou serviço mais amigável e melhor. 3. Mais opções. Em um mercado competitivo, as empresas tentarão tornar seus produtos diferentes dos demais. Isso resulta em maior escolha para que os consumidores possam selecionar o produto que oferece o equilíbrio certo entre preço e qualidade. 4. Inovação. Para oferecer essa escolha e produzir produtos melhores, as empresas precisam ser inovadoras em seus conceitos de produtos, design, técnicas de produção, serviços, etc. Sem inovação, ainda mais nos dias de hoje, qualquer empresa está sujeita a quebrar. Uma empresa que não tem concorrência não tem motivos para inovar. Já parou para pensar nisso? 5. Expansão. A concorrência dentro do mercado da América do Sul, por exemplo, ajuda as empresas sul-americanas a tornarem-se mais fortes fora do continente também, sendo reconhecidas a nível mundial, trazendo novas oportunidades de negócio através de acordos com outras nações. Capítulo 3. War of Brands. Para você ter uma ideia, durante o período de 15 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, 1/3 das marcas líderes de mercado nos Estados Unidos perderam sua liderança. Em 2/3 desses casos, por conta dos avanços tecnológicos dos concorrentes. O mesmo, mas com maior intensidade, aconteceu no Reino Unido anos depois. Todo mundo sabia que a Segunda Guerra havia terminado, mas poucos sabiam que a Guerra das Marcas estava apenas começando. Há muitos fatores envolvidos nessa perda de liderança das marcas, mas em especial, é imprescindível destacar: a publicidade. Saber o que o concorrente faz, como faz, e criar estratégias para fazê-lo melhor, tornou um instrumento único, uma propriedade funcional das novas empresas. Paradoxalmente, os usuários de uma marca são definidos pelo próprio fato de fazerem uso do produto. Uma vez que a marca passa a fazer parte da lista da dona de casa, o hábito começa a desempenhar um papel importante, o uso se torna intrínseco.
Guerra das marcas, Coca-Cola vs Pepsi. Essa briga é antiga. O maior fracasso da Coca-Cola ocorreu devido a uma campanha da rival, em 1985. Na época, a Pepsi criou um teste cego, que apontava a preferência dos jovens pelo refrigerante, em detrimento da Coca-Cola. Rapidamente, a Coca-Cola reagiu e lançou a New Coke, cujo sabor parecia mais com o da concorrente. A estratégia podia ter dado certo, se não fosse o fato da marca ter retirado o sabor original das prateleiras. O fato gerou grande revolta, e o antigo sabor teve que voltar. Nos anos 90, a Pepsi colocou dois motoristas de caminhão, um da própria marca e um da Coca-Cola, sentados lado a lado em um restaurante. Em determinado momento, os personagens trocam de refrigerantes para comparar sabores. O motorista da Pepsi devolve a Coca-Cola ao novo amigo, mas o da Coca-Cola, não. O mais marcante foi um comercial também lançado pela Pepsi. O comercial foi extremamente ofensivo à Coca-Cola, tanto que a marca recorreu à justiça e conseguiu suspender a veiculação da peça. Nele, a Pepsi mostrava um menino em frente a uma máquina de refrigerantes. Após retirar da máquina 2 latas de Coca-Cola, o menino usa as duas embalagens como degraus para conseguir retirar, por fim, uma Pepsi. Guerra das marcas, Apple vs Microsoft. Criada em 2006 pela agência TBWA Media Arts Lab, a campanha Get a Mac foi eleita a melhor da década pelo site Adec Media. A manobra publicitária da Apple traz discretos ataques Mac XPC, sempre com os mesmos personagens discutindo funcionalidades de suas marcas. A campanha gerou 66 comerciais ao longo dos cerca de 4 anos em que foi exibida, alcançando sucesso mundial. Cansada de apanhar da concorrente nos anúncios, a Microsoft buscou uma revanche em 2006, quando criou uma campanha em que Bill Gates contracena com o comediante Seinfeld em uma loja de calçados. O filme ficou conhecido pelas personalidades envolvidas, mas não chegou a ser uma Get a Mac. No fim do ano passado, aproveitando o lançamento em Blu-ray do cinematográfico Avatar, a Microsoft lançou uma animação em stop motion em que alfineta a Apple. Na peça, um PC explica a um Mac o que é Blu-ray. Guerra das marcas, McDonald's vs Burger King. Por fim, não podia faltar a guerra no mercado de fast foods. Esta guerra já tem décadas, e os dois gigantes da indústria de fast food não mostraram nenhuma misericórdia, ambos lutam para atrair o máximo de clientes possíveis. A publicidade, claro, é um dos locais de jogos favoritos para se desafiarem. São várias as cutucadas, mas a mais interessante para se citar aqui é uma propaganda onde o McDonald's instalou uma placa com as direções para sua lanchonete mais próxima, e o endereço do concorrente. A curiosidade. O fast food do Palhaço está a apenas 5 km de distância da região, enquanto a do Burger King está a 258 km. O comercial foi gravado em Brioude, uma pequena cidade na França. O Burger King resolveu aproveitar as imagens do mesmo comercial crítico para mostrar um casal que vai até o McDonald's, compra um café grande e depois percorre os 258 km para chegar até o Burger King para pedir um lanche. Bem bacana essas brigas sutis, né? Capítulo 4. O que são mercados? O mercado pode ser definido como o espaço geográfico, tecnológico ou cultural onde se encontram os produtores e os seus públicos-alvos, bem como outras entidades que, direta ou indiretamente, estão ligadas à atividade empresarial. Estamos conectados a mercados o tempo todo, mesmo que não percebamos. Mercados podem ser o shopping, internet, rua, feiras, exposições, etc. Os mercados podem ser classificados em 1. Monopólio. É caracterizado pela existência de um único vendedor ou quando há apenas uma empresa capaz de influenciar todo um mercado em diferentes pontos. O monopólio é desvantajoso para os consumidores, pois pode ocorrer a queda da qualidade do produto ou serviço da empresa uma vez que não existem concorrências para competir. Exemplo de monopólio, a Petrobras, no que tange a exploração de petróleo no Brasil. Embora legalmente já seja possível outras empresas explorarem tais commodities em território nacional, a Petrobras é muito grande em relação às suas concorrentes. 2. Oligopólio. Caracterizado por poucos vendedores para muitos compradores. No oligopólio, muitas vezes ocorre a criação de um cartel,
onde as poucas empresas dominantes fazem um acordo para manter o preço do produto ou serviço comercializado. Exemplo de oligopólio: a indústria da aviação civil, gases industriais, operadoras de telefonia, etc. Esta é a estruturação de mercado mais comum nos dias de hoje. 3. Monopsonio. É um mercado em que há apenas um único comprador. Exemplo de monopsonio: uma grande cooperativa de laticínios que se compromete a comprar toda a produção de uma determinada região, garantindo matéria-prima para seus diversos produtos derivados do leite. 4. Oligopsonio. Caracterizado pela existência de um pequeno número de compradores ou ainda que, embora haja um grande número de compradores, uma pequena parte destes é responsável por uma parcela bastante expressiva das compras ocorridas no mercado. O setor do aço no Brasil é um exemplo de oligopsonio. Não há mais que 4 grandes grupos econômicos que concentram a produção de aço no país. 5. Concorrência perfeita. É caracterizado por um grande número de pequenos vendedores e compradores, a livre entrada e saída de empresas no mercado, perfeita mobilidade dos recursos produtivos e perfeita transparência, ou seja, perfeito conhecimento pelos compradores e vendedores, de tudo o que ocorre no mercado. Como se percebe por suas características, o mercado de concorrência perfeita não é facilmente encontrado na prática, embora possa-se afirmar que os mercados que mais se aproximam dela são os mercados de produtos agrícolas. O mercado de concorrência perfeita é estudado pelos economistas para servir como um paradigma, referencial de perfeição, para análise dos outros mercados. Capítulo 5. Ciclo de vida dos mercados. Como tudo na vida, os mercados não são estáticos. Eles evoluem ao longo do tempo, e é costume falar do conceito de ciclo de vida do mercado. É importante perceber a fase do ciclo de vida em que o mercado onde atuamos se encontra, pois as estratégias e as políticas são certamente diferentes em cada fase do ciclo de vida. O ciclo de vida de um mercado representa a sua evolução ao longo de um período de tempo e compreende 4 fases: lançamento, crescimento, maturidade e declínio. A fase de lançamento, ou introdução, caracteriza-se pelo aparecimento de novas competências ou oportunidades que permitem o surgimento de empresas ou a entrada em novos negócios de empresas já existentes. Surgem, assim, novos produtos e novas respostas às necessidades. A fase de crescimento é caracterizada por uma taxa de expansão mais elevada, fazendo aumentar a atratividade do negócio, atraindo, assim, cada vez mais concorrentes. O fator-chave de sucesso nesta fase é dotar-se de meios que permitam que a empresa cresça mais rapidamente do que os seus concorrentes. A fase de maturidade é caracterizada por uma estabilização dos fatores de evolução do jogo concorrencial. É a fase em que o mercado está em seu auge. Nesta fase é normal o desaparecimento de empresas, bem como fusões e aquisições entre os concorrentes, o que é visível na indústria farmacêutica, nas tecnologias de informação ou nos fabricantes de automóveis. O declínio é a última fase do ciclo de vida de um mercado e é acompanhada por uma modificação progressiva da estrutura da concorrência. Os concorrentes, sobreviventes, repartem entre si o mercado, cujo volume vai decrescendo a um ritmo mais acelerado, até que alguém ou alguma empresa faça emergir um novo produto ou serviço, respondendo às novas necessidades de um grupo de consumidores. Capítulo 6. Fatores de evolução dos mercados. Sabemos que os mercados nascem, crescem, amadurecem e morrem, mas, como eles evoluem? Bem, existem diversos fatores que contribuem diretamente para a evolução dos mercados, dentre eles: 1. Efeitos de substituição do produto. A substituição de muitos produtos por novos com desaparecimento ou não dos antigos provoca alterações qualitativas e quantitativas nos mercados. Por exemplo, o surgimento das máquinas de barbear elétrica permitiu, não só a criação desse mesmo mercado, mas também a expansão do próprio mercado concorrente o das lâminas de barbear. 2. Variações sazonais. O consumo de muitos produtos varia ao longo do ano. A venda de chocolates, por exemplo, aumenta no inverno e o consumo de gelados sofre significativo acréscimo no verão. 3. Tempo. Muitos mercados evoluem naturalmente ao longo do tempo, à medida que o consumo desses produtos se vai expandindo e entrando nos hábitos das pessoas, como por exemplo, o dos micro-ondas. Atualmente, temos até produtos que são preparados exclusivamente pelo uso do micro-ondas.
4. Grau de concorrência. O aparecimento de novos concorrentes no mercado leva à dinâmica de desenvolvimento desses mercados. Exemplo: mercado de sistemas operacionais mobile. 5. Inovação tecnológica. As empresas procuram na tecnologia, atualmente, grandes fontes de inspiração para novos produtos e também para a criação de vantagens competitivas para produtos já existentes. É o caso de câmeras fotográficas, que filmam, são a prova d'água e que podem se conectar na internet através de Wi-Fi. 6. Mercados condicionados. Existem mercados que estão condicionados pelo desenvolvimento de outros, como é o caso do mercado da TV por cabo, o qual está condicionado pelo mercado dos televisores. Capítulo 7. A demanda e a oferta. A demanda pode ser interpretada como procura, mas não necessariamente como consumo, uma vez que é possível querer e não consumir um bem ou serviço por diversos motivos. Você pode ter interesse nele, porém, não é obrigado a efetuar a compra deste. A demanda significa a quantidade de um bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir por um preço definido em um mercado existente. Neste sentido, pergunta-se: quantas pessoas estão interessadas em conhecer meu produto ou serviço? A demanda, como dito anteriormente, significa procura. Podemos considerar como pedido, exigência, solicitação, ação de procurar alguma coisa, busca ou manifestação de um desejo. Essa quantidade de um bem que os compradores desejam é chamada de quantidade demandada, e depende de diversas variáveis que influenciam a escolha do consumidor pela compra ou não de um bem ou serviço, como preço, marca do produto, atendimento, bens substitutos, exemplo, manteiga e margarina, a localização da loja, etc. Quando se tratar de demanda, pense como um consumidor, ou seja, se o preço estiver subindo, eu vou comprar menos. Existe uma relação inversa negativa entre preço e quantidade denominada Lei Geral da Demanda. Quanto menor o preço do produto, maior é a quantidade demandada, ou seja, quanto mais barato, maior será a quantidade de clientes procurando pelo produto. Já a oferta é a quantidade de bens ou serviços que os produtores dos mesmos desejam vender em determinado espaço de tempo. Sabemos que o principal objetivo dos produtores quando oferecem os seus produtos é o de maximizar os seus lucros. Logo, é natural que, quanto mais elevado o preço, maior será a quantidade que os produtores irão querer vender. Logo, o contrário também é verdade: quanto mais baixo é o preço do mercado, menor a quantidade de produtos que as empresas irão querer vender. Sendo assim, igual à demanda, a oferta também possui variáveis que lhe influenciam, como o preço do concorrente, custo da produção, tecnologia empregada, etc. A demanda sempre influenciará a oferta, ou seja, a demanda que determina o movimento da oferta. Mas como isso é possível? Quando há o aumento do preço de um produto, por exemplo, maior é o estímulo para a fabricação deste bem. Quando a quantidade deste bem se normaliza no mercado, há a redução de seu preço, estimulando a demanda e desestimulando a vontade dos fabricantes de produzi-lo. Para entendermos bem, quanto maior o preço que o mercado demanda, maior vai ser a quantidade ofertada de produtos, ou seja, quanto mais caro o mercado tiver pagando por um produto, mais interessante será para que o empresário fabrique tal produto, afinal, ele irá lucrar mais, correto? Então, quando se tratar de oferta, pense como um empresário, ou seja, se o preço estiver subindo, eu vou querer vender mais produtos, pois isso me dará mais lucro. Capítulo 8. Equilíbrio de mercado. Sabemos que demanda é a procura por um produto e oferta é a quantidade de bens ou serviços que os produtores dos mesmos desejam vender, mas, o que é equilíbrio de mercado? O equilíbrio de mercado ocorre quando a quantidade de produtos e serviços que os consumidores desejam comprar é exatamente igual à quantidade de produtos e ou serviços que os produtores querem vender. Não há sobras. Existe coerência de desejos. É quando a padaria produz diariamente 1000 pães, e cada um de seus 250 clientes diários pedem exatamente os mesmos 4 pães. Mas, como falamos anteriormente, em mercados concorrenciais, os mecanismos de preço tendem naturalmente ao equilíbrio. Consumidores e produtores chegam em um consenso mútuo em relação ao valor do produto. Essa mesma padaria sabe que se aumentar o preço da unidade do pão em 50 centavos, poderá perder clientes.
2. Se diminuir o preço da unidade do pão em 50 centavos, terá prejuízo. 3. Se produzir menos de 1.000 pães poderá perder clientes, pois faltará pão para todos os clientes, e eles irão até o concorrente comprar. 4. Se produzir mais que 1.000 pães irá sobrar produtos, gerando desperdício. Então, se tanto a quantidade quanto o preço estão satisfatórios para clientes e produtores, temos o equilíbrio de mercado. Capítulo 9. Lei da oferta e da demanda. Na economia, a lei da oferta e procura, também chamada de lei da oferta e da demanda, é a que estabelece a relação entre a demanda de um produto, a procura, e a quantidade que é oferecida, a oferta. A partir dela, é possível descrever o comportamento preponderante dos consumidores na aquisição de bens e serviços em determinados períodos, em função de quantidades e preços. Quando a oferta é maior do que a demanda, significa que existem mais pessoas vendendo do que comprando. O resultado disso é um excedente de produtos no mercado, sem compradores. Temos deflação. Os preços caem, pois todos querem vender e estão competindo entre si pelo cliente. Já quando a oferta é menor do que a demanda, existem mais pessoas comprando do que vendedores produzindo. O resultado disso é a falta de produtos no mercado. Temos inflação. Os preços sobem, pois os consumidores estão disputando entre si a aquisição de bens e produtos que estão, em falta, no mercado, algo muito comum em épocas de Natal, Páscoa e Dia das Mães. Capítulo 10. Considerações finais. A dinâmica entre oferta e demanda é importante. Conhecer a dinâmica entre oferta e demanda é essencial para quem deseja entender de que maneira a empresa e o produto se relacionam com o mercado no qual estão inseridos. Oferta e demanda são dois lados da mesma moeda de mercado. É a interação de oferta e demanda que determina quanto será produzido e consumido e a que preço, convergindo para o estado de equilíbrio. Como a gravidade é para a física, a lei da oferta e da demanda é o princípio básico de toda a teoria econômica. Determina onde o preço de um produto ou serviço cruza com a disposição das pessoas de comprá-lo ou vendê-lo. Nunca muda e afeta praticamente tudo o que você compra, vende, faz e ganha. Se você é a única pessoa que vende água no deserto, pode cobrar o que quiser. Se você está vendendo areia, é melhor vendê-la barato. Saiba exatamente onde se posicionar na sua empresa. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!